De acordo com uma pesquisa feita pelo IPEC no ano de 2022, 71% dos professores brasileiros estão estressados. Se isso já não fosse ruim o suficiente, o Augusto Cury vai falar pra gente que crianças e adolescentes, eles acabam ficando ansiosos muitas vezes por causa da forma que são educados. Assim, acredito que já tenha ficado claro que estamos passando por uma crise silenciosa dentro da educação. E duas perguntas acabam sendo muito interessantes de serem respondidas, que é o que eu vou fazer nesse vídeo. Uma das perguntas é: o que será que estamos fazendo de errado? E a segunda pergunta é como pais e professores podem educar melhor as próximas gerações. Dessa forma, trouxe para você 5 grandes lições do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, que é de Augusto Cury. E se você quer saber mais sobre como tratar melhor a educação aqui no Brasil, te aguardo depois da vinheta. Eu sou Patrick, seja bem-vindo ao canal Só no Papiro, um canal que estimula o desenvolvimento pessoal por meio de análises literárias. Além disso, por aqui você vai ver o quê? Vai ver como a gente pode aplicar aquele conteúdo na prática, tá bem? Então, no vídeo de hoje, vamos fazer uma resenha do livro do psiquiatra Augusto Cury, que é um cara muito conhecido no ramo da educação, não só no Brasil como mundialmente. Além disso, ele vai trazer pra gente 5 lições. E para começar, nada melhor do que falarmos sobre a função da memória na educação. Então, Augusto Cury vai fazer o quê? Ele vai fazer uma crítica ao sistema tradicional de ensino, falando que, por vezes, ele vai tratar o aluno como se ele fosse ali uma caixa de armazenamento de informações, entendeu? E nos dias de hoje, principalmente na época da inteligência artificial, de pesquisas rápidas, você ficar gravando esse tanto de coisas que, por vezes, você não vai usar, acaba sendo uma coisa, um desperdício nesse ramo da educação. Então, o que acontece? O Augusto Cury vai dizer pra gente que a gente deveria usar a nossa memória fazendo o quê? Construindo experiências, reconstruindo experiências e também promovendo o raciocínio criativo, entende? Agora eu entendi! E tem uma frase que eu acho muito interessante que vai dizer pra gente que educar sem emoção é como você semear em solo seco. Ah, Patrick, mas explique isso melhor. Pessoal, a emoção, na verdade, ela é muito importante para que a gente possa gravar aquelas coisas, tá bem? Gravar aquele aprendizado. Eu já falei para vocês lá no livro que eu fiz sobre como melhorar a sua memória, que a nossa memória, o que vai realmente fazer com que algo seja guardado nela, são as experiências que a gente tem, tá? Os sentimentos que aquilo vai gerar na gente. Vai lembrar aqui que tem uma diferença entre sentimento e emoção. Sentimento é para dentro, ou seja, a pessoa vai sentir aquilo, tá bem? Já a emoção é quando a pessoa ela externaliza aquele sentimento. Dessa forma, o pai ou o professor que quer fazer com que aquele conteúdo ele realmente entre na cabeça do filho ou do aluno, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que o conteúdo que ele está passando seja use. Use é um processo mnemônico, tá bem? Lembra lá da Mnemosine, da mitologia grega, que era a deusa da memória? Pois é um processo que vai te ajudar a guardar mais fácil isso que eu vou falar aqui para você, tá? Então, use significa o quê? U de útil, ou seja, aquele conteúdo tem que ser útil para a criança, ele tem que fazer sentido para a criança, o S é de sentido, tá bem? E tem que ser também interessante, o I de interessante. Então, se aquele conteúdo for um desses 3, não precisa ser os 3 juntos, tá? Se for os 3 juntos, aquilo nunca mais vai ser esquecido, tá? Mas se for só um deles, já é o suficiente para ajudar a dar aquele empurrãozinho para que aquilo fique gravado na memória do seu filho ou do seu aluno. E lembro também que a maioria das nossas decisões, elas são de fonte emocional. Então, se as emoções, na verdade, os sentimentos do seu filho ou do seu aluno são bem organizados, então eles tendem a decidir melhor. A segunda coisa que o Augusto Cury vai trazer pra gente é sobre os 7 hábitos que os pais brilhantes eles têm. Então vamos lá. Primeiro deles, bons pais dão presentes, pais brilhantes dão do seu próprio ser. Ou seja, pessoal, a importância da atenção. Se você tem um filho, é muito importante que você dê atenção para ele. A moeda de troca é essa, tá? Para qualquer criança, a pessoa que der atenção para ela vai ser uma pessoa muito querida. Basta você observar quando chega aquela pessoa de fora que nem conhece o seu filho ou filha e dá muita atenção para ele ou ela, entende?
com certeza essa pessoa vai ser muito mais marcante do que aquela outra pessoa que chegou lá, deu um oi e foi pro outro lado da sala falar com os adultos, entende? Basta você observar isso aí que você vai ver que é um fato. E o segundo hábito vai dizer pra gente o seguinte: bons pais nutrem o corpo, pais brilhantes nutrem a personalidade. Ou seja, os bons pais vão fazer o quê? Eles vão dar comida, vão fazer com que aquela criança se desenvolva, se torne ali um adulto. Mas assim, pessoal, a educação ela vai bem além de você proporcionar as coisas materiais que os filhos precisam, entende? Então, Augusto Cury vai dizer pra gente que a gente tem que nutrir, como pais, nós temos que nutrir a personalidade dos nossos filhos. Tá, Patrick, mas como que eu vou nutrir essa personalidade do meu filho? Com duas coisas, tá? Uma coisa, você vai ajudar a formar o caráter dele no dia a dia e vai ajudar o seu filho a compreender as suas emoções. Isso até me lembra aquela frase da Bíblia: ensina o teu filho o caminho que deve andar e mesmo depois de grande, depois que crescer, não se desviará dele, não é isso? Pois é, se o pai está guiando o filho, as chances dele ter um bom caráter são muito altas. Lembrando que o caráter, ele se forma até os 7 anos, é a idade principal para a formação desse caráter. Ah, Patrick, mas depois dos 7 anos, então, eu posso largar a mão e deixar? Não, você tem que manter firme. Só que a parte mais importante, que ele tá que nem uma esponjinha mesmo, até os 7 anos, tá bem? E com relação à inteligência emocional, deixo recomendação para você, até tem resenha aqui no canal, tá? Mas mais para frente, pretendo fazer um vídeo específico sobre essa parte de inteligência emocional de crianças, tá? Então acompanhe o canal para ver esse vídeo, mas o livro a respeito disso se chama Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. No livro, o Goleman tem uma parte especial sobre criação de crianças, sobre como ajudá-los a entender as suas emoções, a se expressar no mundo. E o terceiro hábito diz pra gente que bons pais, eles corrigem erros e pais brilhantes ensinam a pensar. Pessoal, aqui no canal é exatamente o que eu faço com vocês, tá? Eu tento estimular o pensamento crítico de vocês. Então, eu não vou só ficar apontando erros, apontando o dedo para você, tá? Eu vou trazer o problema, mas também vou trazer a solução para você, que é o quê? Você se autoconhecer é uma coisa extremamente importante. Então, a gente tem que estimular o pensamento crítico do filho desde cedo. E, pessoal, isso é extremamente complicado porque lá no exército a gente ouvia muito uma frase que dizia que a palavra convence e o exemplo arrasta, entende? E o pai, para que ele possa realmente ter moral com o filho, ter moral para falar as coisas, ele tem que realmente fazer aquilo. Então, se ele quer ensinar para o filho coisas boas, é muito importante que ele dê exemplos naquele sentido. Então, se você vai estimular o pensamento crítico, você tem que estar preparado para o que vai vir disso, entende? Porque ele vai apontar o dedo para diversas coisas e você tem que ajudar a guiar os pensamentos daquela criança naquele sentido. Lembrando sempre que depois que a criança cresce, ela vai chegando na adolescência, ela vai ficando cada vez mais autônoma, até que chega num ponto que, como uma fruta que está madura, ela vai cair do pé, a criança ela também vai cortar esse laço e os pais vão se tornar conselheiros e não mais essas pessoas que realmente vão guiar a vida do filho. E você tem que estar preparado para isso como pai. O quarto hábito é extremamente importante. Vai dizer pra gente que os bons pais, eles preparam os filhos para os aplausos. Só que os pais brilhantes, eles os preparam para os fracassos. Primeiro, se você preparar o seu filho só para aplauso, você tem um grande problema. Por quê? Porque quando o mundo vier atacar pedras no seu filho, o que ele vai fazer? Ele vai apenas sofrer, ele pode cair numa situação de vitimismo, tá bem? Vítima é o quê? Aconteceu alguma coisa, a pessoa foi vítima daquilo sem ter culpa, tá? Já temos a situação do vitimista, que ela tenta encaixar diversas coisas que foram culpa dela, tá? Ela fez a ação que gerou aquele resultado negativo, só que ela tenta jogar o problema, entendeu? A culpa daquilo em outras pessoas. Eu não estou suportando mais. Então, como pai brilhante, você vai ter que preparar o seu filho para o fracasso. Você vai ter que mostrar para ele que nem sempre ele vai ganhar. Ele vai perder por muitas vezes. Vale lembrar também o que disse Marco Aurélio lá no livro Meditações. A arte de viver se parece mais com a luta do que com a dança. Ou seja, viver é como se a gente estivesse numa luta, tá? A gente vai ter que enfrentar diversos oponentes que vão aparecendo, diversos obstáculos e temos que estar preparados para vencer essa luta. Então, você prepara o seu filho para o fracasso. Tem uma coisa que o pessoal acaba
acaba falando hoje em dia que a gente tem que colocar a pessoa numa escola que só tem cooperação e tal, mas pessoal, se você for só pro lado da cooperação, quando a pessoa se formar ali no ensino médio ou até for trabalhar um pouco antes, ela não vai encontrar esse ambiente de cooperação total, entendeu? Muitas vezes dentro da empresa ela vai topar com uma estrutura hierárquica que vai ter pessoas que vão saber mais do que ela e que ela vai ter que respeitar, e por lá, pessoal, vai ser uma disputa, tá? Tem uma competição e também tem uma parte de cooperação. E se você preparar o seu filho só para cooperação, quando chegar nesse ambiente vai ficar sempre no cargo mais baixo, porque a pessoa que vai subindo, ela não é a que coopera mais, entende? Ela é uma pessoa que ela pode ser boa nessa parte de cooperação, mas também é como indivíduo um excelente profissional, tá? Ela vai ter que disputar em algum momento da vida se ela quiser crescer. Agora, se quiser ficar só no cargo mais baixo, sem problema, pode cooperar à vontade, tá? Só que, pessoal, no capitalismo, se você fizer isso, a tendência é que você não cresça, tá? Esses hábitos dos pais brilhantes, eles são muito difíceis de fazer, mas se você conseguir, com certeza você vai ter grandes benefícios no futuro. Mas se você quer ser um pai brilhante mesmo, ou uma mãe brilhante, você não pode se esquecer de deixar aquele like, entendeu? Deixa aquele comentário para ajudar a estimular esse algoritmo a mandar esse conteúdo para mais gente, porque esse conteúdo é de extrema importância, tá bem? Então, me ajude nessa daí. O quinto hábito nada mais é que os pais bons, eles conversam e os pais brilhantes, eles contam histórias. Storytelling é o quê? Você contar histórias, você saber contar histórias. Então você pode contar uma história, depois você se encaixa naquela história e depois traz o seu filho, o seu aluno para a história, tá bem? Assim, todos vão estar dentro ali daquela situação e assim, o aprendizado ele vai ser firmado de forma muito mais fácil, tá? A gente escuta histórias desde lá atrás, inclusive tem aquela teoria da fofoca, que lá no livro Sapiens, o Yuval Harari vai trazer pra gente, que diz que a gente desenvolveu a nossa linguagem por meio da fofoca. Foi falando quem ficou com quem traiu quem, entendeu? Esse tipo de coisa aí, tá? Mas, de fato, todos nós gostamos de ouvir histórias. Hábito número 6, bons pais conversam, pais brilhantes dialogam como amigos. Pessoal, a gente tem que tentar achar um meio termo entre o educar, ser rígido e você estar próximo daquela criança. Para quê? Para que você possa ter um contato tranquilo com ela, um contato que envolva uma relação de confiança mesmo. É muito difícil você conseguir isso, mas o ideal é que você haja dessa forma. Nós temos também bons pais dão oportunidades, pais brilhantes nunca desistem. Então, pessoal, o exercício de pai, de mãe, ele é feito com muita persistência, tá? Você tem que acreditar, você tem que ter aquela questão da profecia autorrealizável, que é o quê? Você fala para a pessoa, você estimula a pessoa de que ela pode conseguir, que ela vai conseguir, e com base naquilo, por vezes, aquilo pode se tornar uma motivação para a criança, para que ela realmente seja mais desenvolvida, para que possa evoluir, tanto como ser humano, como nas outras áreas, né? Na área profissional, social e também financeira. Então você vai ter que usar a persistência, a paciência e também o amor incondicional para poder cuidar desse seu filho. Tá, Patrick? Agora que eu já entendi sobre essa questão do pai brilhante, como que ele deve educar, e os professores fascinantes, como que eles educam? Vou trazer para você agora, então, 7 hábitos dos professores fascinantes. Então, vem comigo. Primeiro hábito é o quê? Bons professores são eloquentes, ou seja, eles falam de forma muito bonita, muito organizada, que convencem, né? E professores fascinantes, eles conhecem o funcionamento da mente. Quando você conhece a mente, você vai poder buscar o autoconhecimento com mais qualidade. E quando você se conhece, é mais fácil de você lidar com o mundo lá fora. Se você reconhece essas emoções, na verdade, esses sentimentos em você e emoções quando você as externaliza, é muito mais fácil que você reconheça esse tipo de coisa em outras pessoas também. Já o segundo hábito nada mais é do que bons professores possuem metodologia e professores fascinantes, eles possuem sensibilidade. Nós temos também o terceiro hábito, que seria o quê? Bons professores usam a memória como depósito de informações, professores fascinantes a utilizam como suporte para a arte de pensar. Ou seja, você vai tentar ajudar a desenvolver no seu aluno o pensamento crítico a respeito das coisas. E se você quer
quer ajudá-lo a pensar criticamente, se você vai passar questões históricas, por exemplo, é muito importante que você conte os dois lados da história, tá bem? E tem até um lance ali, né, um ditado que fala sobre a verdade, que existem 3 verdades, a minha, a sua e a verdadeira. Então, se você quer ser verdadeiro, estimular o pensamento crítico, você coloca as cartas na mesa, então sim, tenta desenvolver, ajudar a desenvolver esse pensamento crítico no seu aluno. E é muito importante que, se você quer fazer isso, você seja crítico primeiro consigo mesmo. Já o 5º hábito vai falar pra gente que bons professores, eles são temporários, professores fascinantes são inesquecíveis. Olha, você como professor, se você conseguir gerar sentimentos nos seus alunos, você vai se tornar inesquecível. Porque conseguindo incutir diversas experiências inesquecíveis na vida desse aluno, as chances deles lembrarem de você serão enormes. Eu sempre falo, pessoal, que o morno, aquela pessoa que está na média, o professor que está na média, a gente acaba se esquecendo deles, tá? Só que aquele professor que foi excelente, que foi fascinante, ou aquele professor que foi um extremo lixo, você lembra do nome dele pro resto da vida, tá? Infelizmente, a gente acaba se lembrando dos extremos para sempre. Vou aproveitar a deixa para que você deixe aqui nos comentários sobre 3 professores, o que os 3 professores fascinantes que você já teve na sua vida, eles fizeram para ajudá-lo a achá-los tão fascinantes. Além disso, aproveita a oportunidade, deixa o like e inscreva-se no canal se não é inscrito, para ajudar a empurrar aí esse conteúdo para mais gente, tá? O algoritmo tá complicado, viu? Mas a gente vai conseguir vencer esse algoritmo. O 6º hábito nada mais é do que os bons professores, eles corrigem os erros de comportamento, já os professores fascinantes, eles vão resolver os conflitos dentro da sala de aula. E por último, não menos importante, nós temos o 7º hábito. O 7º hábito vai falar pra gente o quê? Que bons professores, eles educam para uma profissão, professores fascinantes educam para a vida. A 4ª lição, lembrando que são 5 lições, hein? A última é a mais importante, é o quê? A importância de você aprender a dizer não. Pessoal, olha, o Augusto Cury, ele vai enfatizar pra gente que é importante que a gente estabeleça limites claros para as crianças, tá bem? A gente diga não quando for necessário, só que assim, a gente vai fazer o quê? Vai deixar as regras bem claras para a criança, tá? Olha, isso aqui não pode fazer, aquilo não pode fazer. A criança infringiu aquela regra, aí sim, a gente vai partir para a educação. E mais tarde eu vou falar como que a gente vai educar nesse sentido. Mas se aquilo ainda não foi feito, o que você vai fazer? Vai simplesmente dizer não. E se você como pai, como mãe, não sabe dizer não, ou não disser não para o seu filho, aquele reizinho, aquela rainhazinha que você tem em casa, você vai ter um grande problema. Por quê? Porque essas crianças, quando crescerem, vão se tornar adultos extremamente frágeis emocionalmente e vão estar despreparados para enfrentar o mundo. Eu sempre falo para vocês, eu tento desenvolver em vocês que ainda não têm isso, a autonomia para que vocês possam viver as suas vidas, vocês pensam a respeito daquilo que acontece, refletem e assim tomam decisões melhores na sua vida. E se você ainda não tem autonomia, você vai trabalhar duro para conseguir a sua autonomia, para conseguir sair da casa do papai ou da mamãe. Para quê? Para que você possa conhecer o mundo como ele é de fato. Enquanto você está na casa do papai e da mamãe, você tem uma grande proteção atrás de você, tá? Aquela pessoa, ela tá segurando ali diversas pedras que estão vindo na sua direção, ela tá tomando nas costas dela. Ela tá pagando as contas, ela tá ouvindo o que as outras pessoas estão falando de mal de você, mas quando você estiver morando sozinho, meu caro, você vai receber todas essas pedras, tá? Você vai ver o peso que o seu pai, que a sua mãe, eles tinham que carregar enquanto você estava aí na sua casa. É muito importante que para você atingir uma maturidade, você saia da sua casa, pague seus boletos, sinta as dificuldades que o mundo traz para você e assim você vai ter maturidade e quem sabe você vai estar pronto para poder ensinar, ajudar outras pessoas, transcender, ajudando outras pessoas a serem melhores também. E Aristóteles, além de dizer que o homem é um animal social, ele disse também que a família é a base da sociedade, ela é a menor unidade social. Ou seja, se a gente pega aquele princípio do Caibalion, que é o princípio da correspondência, que diz pra gente, assim em cima como embaixo, ou seja, o universo macro e o micro, eles se parecem, entende? Eles são reflexos um do outro. Então, a gente pode
pode pensar assim que a família, a menor unidade social, ela é um reflexo da sociedade como um todo, tá bem? Da sociedade de forma ampla. Ah, Patrick, mas explica isso melhor. Na família nós temos uma figura mais autoritária, muitas vezes é do pai, mas pode ser da mãe também, ou do tutor. Nós temos uma figura que é mais diplomática, que é mais sensível, que vai educar mais com relação aos sentimentos, que geralmente é feito pela mãe, mas pode ser feito pelo pai também ou pelo tutor. Nós temos tios ou amigos da família que são outros exemplos de unidades na sociedade. Por exemplo, tem um que é viciado em bebida, tem um outro que é arrogante, um outro que é covarde, um outro que fica sacaneando os outros, entendeu? Ou seja, nós temos diversos tipos de malandro representados aí também. Então, dentro da família, você vai ter diversos modelos. E lá é um excelente lugar para quê? Para você trazer o seu filho para reflexão com relação às diferenças entre as pessoas. Você vai ensinar o seu filho a ver as pessoas, a ver as características delas, a não ficarem apontando o dedo para aquela pessoa, dizendo que ela é ruim, algo assim, que na verdade isso aí é subjetivo, mas falarem, mas tratarem de fatos objetivos e verem modelos, tá? E você mostra para o seu filho que aquele modelo de comportamento, ele não é bom. Não é a pessoa que é uma pessoa ruim, mas sim o comportamento, a ação dela é ruim. Assim, sabendo dizer não nas horas certas, sabendo mostrar para o seu filho os modelos que tem em volta dele, para que ele possa refletir a respeito daquilo, o seu filho vai estar muito mais preparado para enfrentar a sociedade como um todo. Essas 4 lições são interessantes, mas a quinta é extremamente importante, que é o quê? A síndrome do pensamento acelerado, que é uma teoria do próprio Augusto Cury. Esse é um dos conceitos mais relevantes que ele cunhou e vai dizer para a gente que é uma condição que é gerada pelo excesso de estímulos e informações que a gente tem no mundo moderno, tá bem? Então a criança, ela tá o tempo inteiro com o celular na mão vendo o vídeo. E pessoal, aqui em casa eu já vejo isso, tá? Se é áudio, tá beleza, porque a criança, ela não fica pregada ali naquele áudio, sabe? Ela consegue fazer as outras coisas, se você chama, ela responde. Agora, se é vídeo, se tem vídeo, ela fica presa total, brother, entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado com o tempo de tela da criança, tá? Ah, mas você vai zerar a tela. Não, não é zerar a tela. Você usa a tela de forma inteligente. Se você vai oferecer a tela, que seja com um conteúdo educacional, por exemplo, sabe? A expansão com relação a palavras, ela acaba acontecendo muito se você utilizar esse tempo de tela de forma inteligente. E sim, por vezes você vai ter que utilizar aquela tela para chamar a atenção da criança para um outro lado, para que você possa resolver algum tipo de problema, mas o ideal é que você não faça isso o tempo inteiro. Você faz ali por um determinado período, mas no geral você vai oferecer muita atenção para aquela criança. E mesmo que você tenha pouco tempo para oferecer atenção para a criança, ofereça um tempo de atenção de qualidade, tá? Dê tempo de qualidade para o seu filho. Isso vai ser muito importante para o desenvolvimento dele como ser humano. E essa síndrome do pensamento acelerado, ela vai trazer diversos sintomas: ansiedade, falta de foco, irritabilidade ou até mesmo insônia. Pessoal, isso aí é péssimo, entende? Se você sofre disso, com certeza a sua vida ela vai ser bem mais difícil, tá? Principalmente a vida do pai que tem que lidar com o filho passando por isso. Se o filho tem insônia, o que o pai vai fazer, meu caro? Por vezes ele não vai conseguir dormir direito, entendeu? Então, você ser pai, ser mãe é algo que exige sacrifício, tá? Exige que você não pense só em si como indivíduo, você não seja extremamente egoísta, como quando você não tem filho. Quando você não tem filho, você chega lá e faz e beleza, entendeu? Tá resolvido. Quando você tem um filho, você chega em casa cansado e mesmo assim, você tem que dar atenção para aquele filho, você deixa de ver um seriado para quê? Para dar atenção, para cuidar do seu filho. Você tem ali diversos gastos financeiros com relação ao cuidado desse bebê, entendeu? Dessa criança. Então, quando você tem um filho, a chance de que você desenvolva esse amor pelo próximo, de que você se preocupe mais com os rumos que a sociedade tem tomado, são muito mais altas, entende? Por quê? Porque a tendência é que a gente morra antes dos nossos filhos. Então, a gente tem que pensar em qual sociedade que a gente vai deixar para os nossos filhos, entende? Como solução, o autor traz para a gente que a gente tente proporcionar para os nossos filhos um ambiente para que eles possam desacelerar, um ambiente mais equilibrado. Então, leve a criança para ter mais contato com a natureza, para fazer mais atividades
atividades fora. Para quê? Para que isso ajude-os a dar uma descansada, uma desacelerada. E tem uma sexta lição bônus, hein? Nossa, era 6, eu falei só 5 para você. Não tá bom, vai de bônus, tá? Que é com relação ao quê? A punição e a disciplina inteligente. O pai, a mãe, ele tem que ter uma disciplina em casa, tá? Assim como o Estado, ele vai punir a gente se a gente cometer algo de errado, algum crime, em casa tem que ter alguma coisa semelhante. Vale lembrar que lá no livro Todos contra Todos, Leandro Carnal já disse pra gente que se a gente quer mudar uma situação cultural, ou seja, no ambiente macro, o que a gente faz? A gente vai usar uma punição, e pessoal, punição não é você descer o pau na pessoa, tá? Punição é o quê? Você tentar fazer com que ela aprenda com aquela situação, ou também vamos utilizar a educação. Nós vamos mostrar para a pessoa que é bom que ela siga aquele caminho. Então, usando de novo aquele princípio da correspondência, se isso serve para a cultura no macro, serve também no micro. Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode colocar uma punição, por exemplo, vai ficar sem videogame por um mês, vai ficar sem a boneca por um mês. Então, isso é um tipo de punição, tá bem? Mas não adianta você só dar a punição, tá? Você tem que explicar por que você está punindo. As regras em casa, pessoal, elas têm que ser claras. Se você vai punir, é porque aquela pessoa, ela já sabe que aquilo era alguma coisa errada, tá? Você não faz que nem aqui no Brasil eles fazem com relação às nossas leis, tá? Nem ensinam as leis para as pessoas e simplesmente falam que você tem que cumprir aquelas leis que você teria obrigação de sabê-las, sendo que nem ensinam na escola, tá? Tinham que ensinar pra gente lá na escola a Constituição Federal, de como funcionam as leis criminais, tá? O que é crime e o que não é. Só que eles não ensinam e cobram, tá? Isso é extremamente errado. Eu acho que lá por volta dos 10, 11 anos já tinha que chegar um professor de direito ali, organizava, né? Envelopava aquele conhecimento para aquela idade e já passava o que pode e o que não pode. Ou, na verdade, né, se com 10 anos não pode falar sobre tudo, com 12 anos já pode sim. Então ele vai trazer pra gente 4 dicas sobre punição e sobre a disciplina inteligente. A primeira delas é o quê? Elogiar antes de corrigir. Então você faz meio que aquela chamada de atenção sanduíche. Primeiro você chega, faz um elogio, depois você vai, aponta o que está errado, aí você fala, mas isso é muito bom, eu sei que você não vai errar da próxima vez, você só tem mostrado, com exceção disso aqui, só coisa boa, então mantenha assim, entendeu? A ideia é que a pessoa não saia com aquela cara triste quando você chama a atenção dela, tá? Que acontece isso com a criança, né? Inclusive esse tipo de elogio pode ser usado também no ambiente de trabalho. A segunda coisa que ele vai trazer pra gente com relação à punição é que a gente evite a punição física, porque ela por vezes pode acabar assustando a pessoa, pode acabar gerando medo na criança. Se você gerar esse medo, vai ser mais difícil que você estabeleça aquele ambiente de confiança, tá? Porque você vai pensar, mas se eu falhar aqui eu vou apanhar, então aquilo pode te distanciar dos seus pais. E pessoal, isso aqui eu acho que faz sentido sim, tá? O pai de antigamente era mais difícil ele ter essa proximidade com o filho. Só que também você não tem que ser o paizão super gente boa, né? Que deixa fazerem tudo, tá? Inclusive é um traço dessa geração, né? Da geração Y, da minha geração, que acabou criando os filhos dessa forma, tá? Mas, paciência, né? Nós temos a terceira coisa que é o quê? Fazer com que os jovens reflitam sobre suas atitudes. Então aconteceu alguma coisa de ruim, traz o seu filho para pensar sobre aquilo. Negociar punições. Você pode chamar o seu filho quando ele faz algo errado e falar assim, e aí, qual punição que eu deveria te dar com relação a isso? Você sabia que não era certo fazer, não é isso? E aí, o que a gente pode fazer? Você quer ficar um mês sem videogame, quer fazer as tarefas de casa e não receber o dinheirinho do mês? Por quê, pessoal? Conforme vai crescendo, você tem que dar tarefa pro seu filho, pô. Bota ele para varrer a casa, bota ele para lavar a louça, assim ele já vai... Lembra da situação do espelhamento da menor unidade, né, da unidade da família com a sociedade como um todo? Então, se você já ensina a importância de trabalhar, de cumprir tarefas para o seu filho desde cedo, quando chegar lá na frente, ele já vai ter aquilo na cabecinha dele, ele não vai ter que apanhar da sociedade, nem falar que é uma vítima. Por quê? Porque ele fica no subemprego com o resto da vida, tá? Então, Augusto Cury trouxe coisas muito interessantes pra gente. Ele fala que a gente tem que criar uma criança crítica também, para que possa ser um adulto crítico também, para que a gente possa fazer as punições de forma correta, sem deixar marcas pro resto da vida na criança, para que a gente possa ser pais brilhantes, para que os professores possam ser professores ainda melhores. E melhorando esse ambiente, pode ser que os professores, esses 71% que estão estressados, eles possam ficar menos estressados com o passar do tempo, e os alunos que estão sofrendo desses problemas, como a síndrome do pensamento acelerado, possam ser
serem em menor número no futuro, ajudando a criar esse ambiente mais saudável dentro do ambiente da escola e também dentro do ambiente familiar. E se você é pai ou mãe, recomendo muito esse conteúdo para você. E se você quer só saber, estudar, aprender sobre educação, também recomendo o livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, de Augusto Cury.